Senhor Presidente do Tribunal de Contas, permita-me que lhe diga que considero exemplar a sua presença neste Congresso. Terá escapado, talvez, às senhoras e aos senhores congressistas o significado desta presença. Por um lado, é sinal da vitalidade da nossa democracia. O presidente de um órgão jurisdicional, de um tribunal, que acompanha de perto também a vossa atividade e a atividade de todas as entidades públicas no nosso país. Estar aqui presente revela uma consideração, revela uma sensibilidade, revela uma proximidade que não pode deixar de ser louvada. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Viseu, estamos em vossa casa, que é a nossa casa, que será nestes dias casa de Portugal inteiro, de todas as freguesias de Portugal. E uma primeira palavra vai para testemunhar a solidariedade de todos nós relativamente àquilo que foi vivido aqui como noutros concelhos, nestas freguesias como noutras freguesias, em instantes difíceis que acompanhamos todos, portuguesas e portugueses, de perto, mas que queremos transformar num grande desafio de futuro. Estamos solidários em relação ao passado recente, continuamos solidários relativamente ao futuro. E é essa a primeira palavra. A segunda palavra, naturalmente, para registar que Vossa Excelência desejou as boas-vindas. Mas como não seríamos nós, de alguma maneira, sempre bem recebidos na terra de Viriato? É o regressar às raízes, é o recordar a linhagem. E sabendo nós que não há nem portugueses puros, nem europeus puros, somos feitos de cruzamento de culturas e civilizações, estamos abertos ao mundo. E essa nossa riqueza de emigrantes e acolhedores de imigrantes, que faz de nós uma plataforma constante entre oceanos e continentes, aqui nos sentimos bem. E não precisa, Vossa Excelência, apoiada, aliás, já anotei, pelo seu Presidente da Associação Nacional de Municípios, na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, de evocar a reivindicação relativamente aos acessos para chegar e para partir. Todos nós temos a certeza de que não haverá obstáculos menores que impeçam aqui em Viseu, como um pouco por todo o país, que na medida das possibilidades se chegue e se parta. Porque é esse o nosso destino e a nossa missão. Pode ficar tranquilo, porque eu estou tranquilo, de que todos os órgãos de soberania, como todas as realidades da sociedade que somos, são sensíveis a essa sua preocupação. Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, eu tenho acompanhado, desde o início do meu mandato, a preocupação do Governo relativamente ao poder local e o seu empenho em termos de preparar as iniciativas legislativas a levar à Assembleia da República, muitas delas, as que não dependam apenas da competência legislativa do Governo, para um debate amplo, frutuoso, profundo e profícuo para o país. Saúdo em particular aquilo que nos disse hoje sobre uma lei quadro em matéria de criação de autarquias, e em particular de freguesias. A importância
da avaliação e da prudência nessa avaliação. Por isso mesmo, hoje, felicitei o Sr. Ministro da Administração Interna por entender que essa ponderação, uma ponderação importante, objetiva e prudente. Saúdo também o que disse relativamente à situação de quantos precários têm trabalhado para as autarquias locais e quanto aditou em matéria de papel das freguesias no domínio da proteção civil. Registro e segundo essas preocupações. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, nomeadamente do Poder Local, senhoras e senhores deputados, a vossa presença é muito significativa aqui também. Porque normalmente se fala da relação entre o poder local e o governo. E se esquece o papel fundamental da Assembleia da República no domínio legislativo, mas também no domínio político e ainda no domínio do acompanhamento da administração pública, isto é, da atuação administrativa, refletido na vida do poder local. A vossa presença é um sinal de sintonia e de sensibilidade democrática, tão importante em vésperas do debate sobre um conjunto legislativo da magnitude daquele que é o da descentralização. Senhora Presidente da Mesa do Congresso e Presidente da Associação Nacional de Municípios, há entre as duas associações um convívio constante. O mesmo convívio que existe entre os autarcas municipais e os autarcas paroquiais. Todos os dias, a todas as horas, em permanência. E é tão importante isso em termos da própria feitura da legislação, que será o tema dos próximos 6 meses. Estive no vosso Congresso. Estou agora neste Congresso. Apraz-me registar a excelência do vosso relacionamento. Senhor Presidente da ANAF, Senhor Presidente da Mesa do Congresso da ANAF, estar aqui é como estar no Congresso dos autarcas municipais. É sentir-me em casa. Falta, é certo, à minha experiência pessoal e cívica, o ter sido autarca numa freguesia. Não sei se com o rejuvenescimento que ocorre nos autarcas de freguesia, haverá ainda hipótese de, numa provecta idade, poder tentar uma candidatura a uma freguesia. Mas falta-me essa experiência. E é uma lacuna. Mas não me falta a experiência do convívio nos quase 20 anos de autarca municipal com os autarcas de freguesia. E devo confessar que muito pouco daquilo que é o trabalho cotidiano dos autarcas municipais deixa de ter a ver com o labor dos autarcas de freguesia. A grande maioria dos afazeres, das exigências, das atribuições, das competências, passa pelos autarcas de freguesia. Permanentemente. E por isso tive a oportunidade, em autarquias muito diferentes, na considerada maior autarquia municipal de Portugal, numa outra sua vizinha e naquela que na altura era a mais pobre autarquia municipal, conviver com Presidente de Junta, Presidente de Assembleias de Freguesia, autarcas de freguesia,
quer daqueles que estão em vilas, quer dos que se encontram perdidos no meio da serra, em condições completamente diferentes, quer dos que trabalham no quadro de uma grande metrópole ou nos subúrbios de uma metrópole. E a primeira grande conquista, que é a vossa, é o reconhecer-se hoje, unanimemente em Portugal, a necessidade do papel das freguesias. Eu recordo-me dos tempos em que, começando a ensinar direito administrativo, há mais de 30 anos, havia quem questionasse o papel das freguesias em Portugal. Quem dissesse que deveriam ser transformadas em municípios de grau diverso. Que deveria haver, como noutros países europeus, uma realidade diferente daquela que era a realidade da história da nossa administração pública local, do nosso poder local. Essa batalha está ganha. As freguesias são um dado irreversível do poder local em Portugal. Uma segunda batalha era perceber-se o que eu tenho chamado o poder local como fusível de segurança da democracia portuguesa. Era entender-se que o futuro da nossa democracia passa pelo poder local, tanto ou mais do que passa pelos órgãos de soberania. E num tempo de tentações populistas, xenófobas, egocêntricas, messiânicas, sebastianistas, providencialistas, nada como ter fusíveis de democracia, como é o caso do poder local. E no poder local das freguesias. Porque elas estão todos os dias a evitar essas tentações. Não permitem abertas para essas tentações. Há problemas económicos, há problemas sociais, há problemas culturais, há problemas ambientais. Uma resposta imediata, próxima, atempada, evita que se crie o vazio no qual surgem essas tentações. Ou se empolam, ou se agravam, ou se acentuam. Estamos a entrar num período em que a descentralização vai ser um tema cimeiro de debate político no nosso país. E é uma ocasião singular. Já o disse várias vezes. Mas é um período muito curto em termos temporais. Não apenas porque o próximo ano é um ano duplamente eleitoral, mas também porque é preciso equacionar ao mesmo tempo a descentralização, o ordenamento do território e o Portugal 2030, que está a chegar. Ou seja, o debate sobre o quadro financeiro plurianual. Não são separáveis. Não são separáveis. Não é possível separar a visão para o futuro dos municípios e das freguesias, do ordenamento do território, todo ele, e daquilo que é a escolha em termos de prioridades para Portugal para os próximos longos e importantes anos. É um debate fundamental e que não pode passar à margem da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa não pode descobrir, de repente, no ano que vem, que a Europa está a discutir e a votar o quadro financeiro plurianual e que a atual Comissão Europeia vai cessar funções, deixando aprovadas as grandes linhas, as grandes prioridades para além de 2021, sem que as portuguesas e os portugueses tenham a perceber disso. Como não é possível que o debate em torno da descentralização esqueça a importância desta ideia tão simples. Nós somos só um Portugal. E as desigualdades
em Portugal, que são fruto de uma longa herança, têm de ser superadas, combatidas. Não são as únicas desigualdades. Há desafios sociais que vão dominar estes próximos anos na nossa comunidade em termos de debate. Há desigualdades de outra natureza, desigualdades pessoais, desigualdades de género, desigualdades de grupo, desigualdades até etárias, mas as desigualdades territoriais não podem passar ao lado do debate sobre a descentralização. Porque a descentralização, além de querer mais proximidade, mais democracia, mais participação, maior capacidade e maior eficiência na resposta aos problemas dos portugueses, quer mais igualdade, mais solidariedade, mais justiça social. E agora que estamos num período que todos desejamos sustentado de crescimento, importa que desse crescimento se passe para as preocupações de justiça social, que não foi fácil de passar no período de recuperação financeira e económica que vivemos. Mas pensando apenas na descentralização, como é importante que depois do debate haja decisões em matéria de transferência de atribuições e de competências, e que elas cheguem às freguesias, e que a reponderação da Lei das Finanças Locais permita os recursos correspondentes a essas transferências. E registra a importância da ideia de um mínimo incompressível, sem o qual não é possível as freguesias viverem. É tão importante quanto o mínimo incompressível na vida das pessoas. Portanto, o debate sobre as transferências de atribuições e competências, a Lei das Finanças Locais, a capacidade de envolver essas realidades no quadro do repensar do ordenamento do território no nosso país. Que oportunidade única! É uma oportunidade única que temos para recuperar tempo perdido e para olhar para o futuro a médio e a longo prazo. Sabem, da parte do Presidente da República, que pela lógica constitucional terá a última palavra na promulgação dos diplomas legais, sejam eles da Assembleia da República, sejam eles do Governo. Há naturalmente um apoio constante a estas preocupações. É bom que tenha tido a experiência autárquica que teve, como aliás teve o Sr. Primeiro-Ministro, como aliás tiveram vários membros do Governo e vários parlamentares. E essa experiência é fundamental. Nunca percebi, aliás, como era possível ser-se político nacional sem se ter experiência autárquica. Não sei bem como era possível. Trata-se de debater temas sobre os quais não se tem a noção do que é o cotidiano, do que é 24 horas por dia ter apelos para a resolução de problemas concretos, específicos e complexos. Mas neste momento em que temos uma convergência positiva de fatores, há que tirar proveito dessa convergência e levar o mais longe possível o consenso nestas matérias. O consenso na Assembleia da República, o consenso na sociedade portuguesa, despertando os portugueses para aquilo que é verdadeiramente ou pode ser uma viragem histórica. Eu fui constituinte, como saberão, e lembro-me com que alegria votámos uma primeira viragem histórica, que era um poder local autónomo, democrático, representativo, participado. E depois, como houve alargamentos consecutivos
nessa autonomia. Estamos a chegar a mais um passo histórico, que é um passo histórico para a democracia, mas para as portuguesas e para os portugueses. Vamos dá-lo. E vamos dá-lo não olhando a partidos, não olhando a ideologias ou doutrinas, não é que cada qual não deva ter isso presente no debate, mas olhando sobretudo para aquilo que nos pode unir, que vai muito para além daquilo em que estejamos divididos. Por natureza ao Presidente da República, que é independente dessas considerações, mas certamente todos num esforço de convergência. E termino por onde comecei. É bom estar aqui neste Congresso. Estar aqui em família. Estar aqui para homenagear, já aqui foi dito, os heróis de todos os dias. É certo que os heróis de todos os dias, primeiros, são as portuguesas e os portugueses. Mas logo a seguir, temos de convir, são também heróis aqueles que dia a dia convivem com as portuguesas e os portugueses. Aqueles que nas autarquias locais e desde logo nas freguesias são chamados a responder, não é uma vez de 15 em 15 dias, não é uma vez por semana, não é de tanto em tanto tempo em período eleitoral. Estão sujeitos a eleições todos os dias, a todas as horas. Porque é essa a missão do autarca. O escrutínio que existe em relação aos autarcas é permanente, é contínuo, é sistemático. Se me permitem, tendo eu a certa altura, ao mesmo tempo, exercido as funções de líder da oposição, de professor numa universidade e de autarca municipal, a mais difícil dessas funções, a mais exigente, a mais fatigante, aquela que mais preocupações me deu naqueles anos, foi a da autarca municipal. Constantes, sistemáticas, pelos problemas aparentemente mais pequenos, mas que se transformavam nos maiores. Porque para a vida das pessoas eram os maiores, eram vistos como os maiores. Bem podiam, a nível nacional, macro, aqueles que olhavam para a realidade considerar que os grandes problemas eram outros. Para a vida daquelas pessoas, o primeiro problema era aquele, e o segundo era outro, e o terceiro era um outro ainda. Passavam à frente, naturalmente, das grandes divagações universais, europeias ou nacionais. E esse é o vosso mérito. E a minha presença aqui quer dizer, como Presidente da República, gratidão. Gratidão em nome de todos os portugueses. Agradecer aos autarcas de Portugal o que fazem todos os dias por Portugal. Bem-ajam. Viva Portugal!